Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Marley, eu falo em nome do canal Pense Viva. Hoje eu quero refletir aqui com vocês toda a repercussão que estamos tendo referente à artista de funk MC Pipoquinha. As músicas, as polêmicas da MC Pipoquinha têm dado muito o que falar, tanto na mídia mainstream quanto nas redes sociais, né? Só se fala em MC Pipoquinha. Eu gostaria de refletir um pouquinho aqui com vocês, lembrando que vamos gravar em formato de live, por isso já peço que vocês deixem o like e compartilhem o vídeo. Então, vamos começar. MC Pipoquinha é uma menina de 22 anos, ela sempre teve vontade de fazer muito sucesso, ser famosa, e veio de um lar religioso. A mãe dela é mormon, então eu acho que ela sempre teve essa dualidade na mente dela, né? Um lar extremamente rigoroso, com a rua, onde ela poderia ser do jeito dela, pintar o cabelo, ser vista como estranha pelos colegas, mas fazendo o que ela gosta, né? Sendo ela mesma. É assim que ela se define em algumas entrevistas, né? A música, eu particularmente não gosto muito desse estilo, que é um funk voltado pro proibidão. Eu pesquisei um pouco sobre ela, sobre a música, os shows, as entrevistas para poder fazer esse vídeo. Eu achei a música um pouco agressiva, a música muito underground, crua, o som muito pesado e direto e cru, e as letras muito diretas, né? E os shows bem peculiares, bem diferentes. Ela tenta ser criativa, ela tenta trazer para o show uma criatividade na hora de mostrar o lado sombrio da intimidade, né? O lado sombrio. Eu estou tentando usar uma linguagem que não seja uma linguagem muito explícita, igual a letra, né, da MC Pipoquinha, né, que é uma letra muito explícita, né? Mas o ideal aqui, eu quero refletir muito sobre a sociedade também, né? Fazendo um paralelo sobre tudo que tem envolvido a MC Pipoquinha com como a nossa sociedade vê as coisas, como a nossa sociedade trata o artista, como a mídia trata o artista, né? Eu não estou aqui querendo defender A ou B, mas a fama é muito cruel. Ela te levanta quando você tem um discurso que alguns querem que sejam levados, e quando você subverte aquilo que você se propôs a fazer, você é derrubado. É mais ou menos o que está acontecendo com a MC Pipoquinha, né, no momento. Ela vem trazendo uma mensagem de empoderamento feminino, de que a mulher pode falar as mesmas coisas que o homem, pode agir na sociedade do jeito que o homem sempre agiu, né? Pode ser, de certa forma, ter uma liberalidade voltado para a intimidade da forma que o homem tem, né? Mas quando toca em alguns assuntos, aí já se revela um pouco da hipocrisia que é a nossa sociedade, né? Hoje a gente vive um pouco aquela ditadura do politicamente correto e da liberdade de expressão, dependendo do que você fala. Então isso é muito complicado.
E então acabou que a MC Pipoquinha se viu envolvida em várias polêmicas, foi acusada de zoofilia, de racismo, de denegrir a imagem dos professores, de contribuir, nem sei se eu posso falar isso aqui, né, de contribuir com, lá no OnlyFans, né, ela simula imagens de criança, e a gente sabe que a gente vive uma sociedade doente, né? Tem muitas pessoas ali por de trás ali que não consegue discernir o que é rede social, o que é realidade. Então ela tem sido acusada de muitas coisas, algumas justas, algumas injustas, né? Então a última polêmica dela foi a polêmica que gerou todo o cancelamento, foi referente aos professores, onde ela teria respondido um seguidor que foi comentado que a música dela talvez não fosse muito boa. Esse professor comentou com esse seguidor e ela falou para não ligar e acabou falando um pouco mal do salário dos professores, tal. Eu não gostei da fala dela, não concordo que professor não tem mais o que fazer, né? Eu acho que ela mandou um pouco mal aí, mas a fala dela reflete o valor que a sociedade dá para o professor, né? Eu trouxe dados aqui, a fonte está aqui, né, embaixo. Nós não somos o país da educação, nunca fomos e talvez não seremos. Por quê? Para vocês refletirem, na Coreia, um professor ganha $4.015 por mês, o que equivale aqui no Brasil R$ 20.821,94. Em Luxemburgo, onde o professor ganha muito, é o lugar que mais paga bem o professor, ele ganha $8.150, o que equivale a R$ 42.424,71. Isso é a média salarial do professor em Luxemburgo. No Brasil, o professor ganha $341,69, o que equivale a R$ 1.800. Tá, você vai me falar, mas Marley, são países desenvolvidos. A gente tem que lembrar que há alguns anos a Coreia não era um país desenvolvido, né? E realmente Luxemburgo é um país desenvolvido, mas o que isso retrata? Por que eu trouxe esses números? Porque o fato da disparidade de um show da MC Pipoquinha, alguns contestam, né? Eu vi lá no canal o canal de um influenciador que diz que ele contesta esse valor, né, de 70 mil por show, sendo que, assim, ela ganha muito mais que um professor. E ela ganha para falar de coisas que a sociedade, entre aspas, reprova. Ela ganha muito mais do que um professor. Por que isso se dá? Por isso que é bom, gente, a gente estudar os conhecimentos, né, humanos, né? O bom de estudar economia é que a gente vê que é remunerado de acordo com o valor que a sociedade dá para aquilo, né? Então significa que quem mora em Luxemburgo valoriza muito mais um professor do que quem mora no Brasil. Quem mora na Coreia valoriza muito mais um professor. Porque se fosse mais valorizado, um professor não ganharia menos do que a MC Pipoquinha, não ganharia menos do que um jogador de futebol. Isso é o valor que a sociedade brasileira dá para essas profissões. É o valor que eles geram. Então o professor gera um valor de R$ 1.800. Ela não mentiu. Desculpa, ela não mentiu, gente. Ela não mentiu. O professor não é valorizado no Brasil. E aquelas falas dela
são falas de pais de alunos. Eu fui professor muito tempo. Eu dei aula em colégio particular, fui estagiário em colégio público, e é assim que os pais veem, é assim que os alunos veem o professor. Né? Então, assim, por mais que a fala dela não tenha sido legal, ela não mentiu. Ela não mentiu. Esse é o valor que a sociedade dá para os professores. Aí a gente pergunta, será que a carreira dela está acabada? Bem, a gente tem que lembrar que a gente vive na sociedade do espetáculo, né? Então, tudo que a MC Pipoquinha faz choca. No canal lá do Manual do Homem Moderno, o Edson fala, se ela cantasse Beija Minha Boca com Carinho, não ia chamar a atenção de ninguém, gente. De repente, a música do Raça Negra fala isso. Uma música romântica fala isso. Mas quando ela fala o que ela fala nas letras dela, isso choca, isso chama atenção. Então as polêmicas dela têm chamado a atenção. Não é à toa que eu estou gravando um vídeo aqui. Muitos youtubers estão falando dela, porque todo mundo quer se agarrar um pouquinho nos 15 minutos de fama dela para ter os 5 minutos seus. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que, gente, eu estou falando da MC Pipoquinha porque é o que eu gosto de falar. Não. Vai dar views. Claro que a gente tem que saber aproveitar o assunto para falar de algo que vá gerar reflexão. Por isso que eu estou falando dela, porque eu sei que o assunto dela pode gerar reflexão. Tudo pode gerar reflexão. Depende do jeito que você vê. Tudo pode gerar reflexão. Mas ela teve vários shows cancelados. É outra coisa que eu pergunto. Será que as pessoas não sabiam do que aconteceu nos shows dela? Será, gente? Será que as pessoas não sabiam do que acontecia lá no OnlyFans? Que ela foi acusada também de racismo por ela se pintar de índio. Eu pesquisei, você se pintar, usar cocá. Isso não é um crime contra o índio. O crime é você, publicamente, você falar mal, você debochar da forma que eles vivem. De repente você pintar a cara de índio ou você se apropriar de uma cultura não é crime no Brasil. Se eu estiver errado, por favor, os advogados, se algum advogado aqui está assistindo, pode falar e eu me corrijo, porque nem tudo a gente vai saber. Eu pesquisei no Google, né? Então eu não sei. Pelo que eu pesquisei, não é crime. A apropriação cultural não é crime. Então, assim, né? Então, será que ela acabou a carreira dela? Então, de novo, gente, a gente vive na sociedade onde o choque gera atenção. Eu vou trazer números dela aqui, mesmo depois dos shows cancelados e da polêmica toda com o professor, né? Ela tem atualmente 1,5 milhão de reprodução no Spotify. Ela tem 4 milhões de visualizações no YouTube. E o videoclipe dela que lançou depois dessa polêmica toda, que é o clipe Noite Fria, está em primeiro lugar no YouTube. Isso reflete bastante a sociedade que a gente vive, né? A gente se choca, mas a gente procura, a gente quer isso. Né? A gente não quer. Agora, botando a mágoa pra fora aqui, a gente não quer conteúdos que vai elevar, espiritualizado. Nossa, que vai ensinar. A gente se chama atenção por isso e não tá errado, gente. Eu digo que não tá errado em você curtir um conteúdo que é divertido e curtir o Chico Buarque.
Não está errado em você estudar educação financeira, você estudar filosofia e curtir uma coisa divertida, não é errado. O complicado é o politicamente correto, né? O complicado é a censura. Você, às vezes, você confundir discurso de ódio com você não concordar com alguém. Você não concordar, você pode não concordar, cara. Voltaire falou lá, posso não concordar com uma palavra sua, mas eu não quero tolir o teu direito de falar. Então, assim, a reflexão é, qual é o parâmetro dos shows? O que que pode, o que que não pode? Tem que estar parâmetro... Não vai sair a palavra. Tem que ter o parâmetro, gente. Porque senão vai ficar no campo da hipocrisia. A gente tem que ter um parâmetro, né? A gente tem que ter. Mais uma coisa que eu gostaria de deixar aqui é a responsabilidade do artista. A responsabilidade de quem está atrás. Eu falei isso no vídeo anterior e gostaria de deixar nesse vídeo. Qual vai ser o meu legado? O que que eu faço? Porque o artista não tem a mínima dimensão do alcance que ele tem. Não tem. Então, eu acho que a gente deveria pensar um pouco melhor no conteúdo que a gente faz, né? E que a gente possa refletir como sociedade e a gente possa entender que a gente vive na hipocrisia. É isso. Que a gente possa continuar pensando e vivendo. Esse é o recado do dia de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Se não gostou, pode deixar o dislike. E é isso aí. A gente tem que sempre pensar e viver. Por isso, pense e viva.